boas-vindas a todos que estão conosco no último episódio do nosso queridíssimo Psicocast. Bom, no episódio de hoje, na última história que eu vou contar para vocês, eu queria falar de um momento que, pelo menos para minha versão de criança, foi quando eu me tornei um pequeno adulto. Ficou marcado para mim como a vez que eu fui para Suzano pela primeira vez sozinho. Bom, e para contextualizar, eu vivi toda a minha vida no extremo leste da cidade de São Paulo, mais especificamente em Suzano. E toda vez que eu tinha que ir para o centro ou mesmo para a capital de São Paulo, eu ia acompanhado de algum adulto, como era de costume. Mas é claro que isso em alguma hora ia mudar, e eu estava aguardando ansioso por esse momento para que eu pudesse ter a minha independência. E foi então que, no 7º ano do meu ensino fundamental, eu decidi começar a fazer um curso de espanhol, que se localizava no centro da cidade. E pelo horário, como era tarde, os meus pais estavam trabalhando e também não queriam incomodar a minha avó. E como era um ótimo investimento para minha educação, já que era totalmente de graça, eles decidiram dar esse voto de confiança para mim e falaram para eu começar a ir para esse curso sozinho. E foi aí que eu me senti um super adulto, mas é claro que eu estava morrendo de nervosismo por dentro. E então chegou o grande dia. Eu revisei o caminho de ida e volta na minha cabeça várias vezes para ter certeza que nada ia acontecer comigo e fui, morrendo de medo de me perder lá em Suzano. Então eu cheguei no local do curso sozinho, o que eu já achei que ia ser muito difícil. Assisti às aulas, fiz algumas amizades e na hora de ir embora ainda ganhei carona do pai de uma amiga da minha escola, mesmo que eu tivesse com muito receio de aceitar carona de algum estranho. E por mais que pareça uma historiazinha boba de uma criança sem a supervisão dos adultos pela primeira vez, foi muito importante para mim, porque foi naquele dia que eu percebi o mundo que me aguardava em qualquer coisa que eu fosse me propor a fazer. E eu vi que aquela independência que eu tanto queria também era uma das maiores responsabilidades que eu teria para a vida inteira. E por mais apavorante que fosse essa ideia, se eu ia conseguir ou não realizar os meus sonhos, eu não podia deixar de tentar. Agora eu só tenho a agradecer ao pequeno Felipe que não desistiu da vida de estudos e conseguiu seus objetivos. E dar o meu melhor aqui dentro da Federal para que todos aqueles que não tiveram a mesma sorte que eu possam se sentir pelo menos representados. E agora, finalmente, relacionando essa pequena história com uma teoria do desenvolvimento, vamos voltar novamente para Piaget e dar uma olhadinha naquela sua teoria das fases do desenvolvimento. Nessa época, eu estava entre os 11 e 12 anos, né? No 7º ano do ensino fundamental, seria mais ou menos ali entre os 11 e 12 anos. E é nessa fase onde a criança passa da fase operacional concreta para as operações formais. Primeiro a gente precisa entender qual que é a fase pré-operacional concreta e o que difere para as operações formais. Então, segundo o artigo Fase do Desenvolvimento Humano, segundo Jean Piaget, a criança nessa fase ainda é egocêntrica, tendo a noção de que o mundo é feito para ela e voltado para seus desejos, limitando-a a realizar trocas intelectuais, visto que ainda não possui referências para o diálogo, irritando-se facilmente quando contrariada. Sendo assim, a gente pode tirar de conclusão que essa fase do desenvolvimento não é propícia para desenvolver o pensamento crítico da criança, porque a visão de mundo dela ainda não é tão ampla, é mais focalizado no seu próprio pensamento e nas suas próprias vontades. Agora, se analisarmos as operações formais, segundo o mesmo artigo, é nesse momento que o adolescente possui o desenvolvimento cognitivo melhor pré-definido, desenvolvendo a capacidade do pensamento abstrato. Esse desenvolvimento, geralmente em torno dos 11 anos, lhe proporciona um modo novo e mais flexível de manipular as informações. E é aqui que a criança começa a desenvolver o seu pensamento crítico, já que as operações formais são caracterizadas por esse pensamento hipotético dedutivo, que gera necessidade de desafios cognitivos maiores para desenvolver o pensamento da criança. E com essa parte mais teórica, nós finalmente chegamos ao fim das nossas histórias relacionáveis com alguns conceitos do desenvolvimento e, dessa forma, concluímos o nosso podcast. Gostei muito de compartilhar esses momentos com vocês e espero que vocês tenham se divertido bastante. Muito obrigado por acompanhar essa jornada e até mais!